Obrigado, Camila. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jonas, eu sou o chefe de segurança do Nubank. E eu sou o Chico, eu sou um InfoSec Manager. A gente teve um pequeno probleminha, a gente acabou de ver que a gente está sem... O primeiro slide não apareceu, mas a gente segue em frente. Basicamente, nós fazemos parte do time de segurança do Nubank e a gente veio contar para vocês um pouco de como que a gente automatiza o processo, como a gente trata segurança dentro do Nubank. E só dando um pouquinho de contexto, o que é o Nubank? Nós somos o maior banco digital fora da Ásia. Nós começamos em 2014, nosso primeiro produto foi o cartão de crédito roxinho, que espero que muita gente aqui tenha o nosso cartão. A gente fica bem feliz com isso. Levanta a mão que tem o cartão. Nossa. Oh, uau! Sensacional. A gente também tem a conta digital que a gente lançou no final de 2017, que é a NuConta, que basicamente é uma conta sem tarifas e que você tem rendimento diário nela. E a gente está crescendo rapidamente em uma área bem sensível. Nós somos uma empresa que tem 5 anos, desde da fundação, e hoje a gente já tem mais de 8 milhões e meio de clientes, mais de 18 milhões de pedidos pelo nosso cartão de crédito ou de alguns dos nossos produtos, transações de 198 países, e a gente faz 50 mudanças por dia. E são 50 mudanças em diversos serviços diferentes. A gente tem mais de 200 microserviços, mais de 200 engenheiros trabalhando diariamente no Nubank. E o ponto central e isso vem de quando o Nubank foi fundado, de como ele foi criado, qual é o nosso objetivo central, é lutar contra a complexidade e empoderar pessoas. E a gente não leva isso só como algo que a gente fala externamente, que é isso que a gente quer fazer. A gente leva isso para todos os lados. Todos os nossos times dentro do Nubank têm como objetivo lutar contra a complexidade e empoderar as pessoas. Isso é verdade também para a segurança, que costuma ser algo meio estranho, né? E, bom, nós estamos em um setor altamente regulado. Talvez o setor mais regulado do país. E é muito importante que as pessoas confiem na gente. Se a gente não for confiável, ninguém vai deixar o dinheiro deles dentro das nossas contas. Ninguém vai simplesmente aceitar, não, tranquilo se eles perderem dados ou perderem o meu dinheiro. Ninguém vai confiar nisso. Então é fundamental a confiança de todas as pessoas nos nossos produtos, na nossa infraestrutura. Funciona. E por que isso é fundamental? Ele vem de integridade e benevolência, uma coisa que é muito mais próxima do domínio. Por exemplo, se uma empresa sacaneia você não vai querer fazer negócios com ela de novo. Então vem um pouco da benevolência, da gente fazer as coisas direito, fazer as coisas para o bem. Mas isso é muito do domínio e da empresa, né? Então eu vou focar muito mais no como a gente faz isso, que é mostrando tanto competência e confiabilidade dos nossos serviços. Então, pensando no sistema financeiro como um problema de engenharia de software, e essa é uma das principais abordagens que a gente tem para a segurança. Eu venho de engenharia de software. Eu trabalhei durante muitos anos como engenheiro de software, trabalhei em diversas aplicações gigantescas. E eu comecei a tocar segurança dentro do Nubank quando a gente tinha 13, 14 engenheiros dentro da empresa, né? Então eu fui o primeiro dedicado para isso. Então tem muito da visão de engenharia de software para segurança. Então, um dos primeiros pontos, autonomia. Quem aqui gosta de simplesmente escrever o código, jogar por uma janela para o pessoal de implantação e esperar que magicamente as coisas funcionam? Quem já viu isso funcionar bem? Eu nunca. Então, autonomia é fundamental. Os times terem poder de controlar do começo da ideia, a gente quer fazer essa feature. O time vai caminhar com essa feature do começo dela ao ela estar em produção, monitoramento, manutenção disso, manter servidor no ar, acordar de madrugada se der problema. Velocidade. A gente mencionou 50 mudanças por dia. Pensem como que você consegue fazer isso sem muita automação. Ou por que a gente precisa? A gente quer oferecer produtos mais rápido, a gente quer corrigir problemas muito mais rápido. A gente não quer por nada nesse mundo ter uma janela de implantação onde a gente vai ter 6 mil mudanças para colocar no ar, e se uma delas der errado, você tem que fazer rollback de 6 mil coisas. Por nada nesse mundo. Então, velocidade e coisas incrementais e pequenas é fundamental para como a gente trabalha. Confiabilidade.
A gente não quer que se um serviço vai para o chão, a infraestrutura inteira caia junto. E também, às vezes a gente erra, né? Vai bug para o ar. E quando vai bug, a gente tem que tentar com que o efeito desse bug também não arraste a infraestrutura inteira de uma vez para o chão. E escalabilidade. Né? Construir pensando em como que a gente vai crescer e evoluir isso. Com o ritmo que a gente cresce, se a gente simplesmente for tomar decisões de eu não vou pensar em como isso aqui vai crescer. Né? Vamos primeiro colocar no ar e depois a gente vê como é que resolve isso. A gente coloca no ar e vai para o chão em seguida. São 8 milhões de clientes ativos, mas um monte de gente querendo ser cliente. O volume de requisições que a gente trabalha é numa escala quase que insana já para a gente. E segurança tem que estar de olho em tudo isso. E algumas ferramentas que a gente vai mencionar bastante durante essa apresentação. Não sei se vocês sabem, mas a gente usa AWS muito pesadamente. A gente abraçou completamente a AWS ao invés de uma estratégia multi-cloud, porque a gente acredita que consegue ganhar mais velocidade nesse momento. Mas a gente usa pesado IAM, que é o mecanismo de gerenciamento de permissões da AWS. Lambda, que é a infraestrutura serverless da AWS. A gente usa muito para segurança. E logs em geral. Basicamente, eu tenho um time de fanáticos por logs. Se tem log em algum lugar, eles querem colocar o log, eles querem analisar e encontrar problema. Né? 2 dos principais que a gente usa são o CloudTrail, que é o log de todas as ações da AWS, e o VPC Flow Log, que é o log de todas as comunicações que acontecem dentro de uma VPC da AWS. E não seria uma apresentação se a gente não tivesse uma metáfora que a gente vai utilizar, ela vai se manter por um tempo, e quando ela não servir mais para a gente vai continuar utilizando essa metáfora até o momento que vocês não conseguirem mais entender o que a gente está falando. Mas a gente vai seguir com a metáfora, porque é uma metáfora muito importante. Então a gente vai mostrar para vocês que, na verdade, a segurança não tem nada de complicado. Ou, pelo menos, ela é tão complicada quanto uma cozinha. Certo? A cozinha de um restaurante e a segurança são extremamente semelhantes. E um ponto para vocês guardarem para um futuro bem próximo. Lembra do mecanismo de gerenciamento de permissões da AWS, o IAM? Pensem no IAM como você entrando na cozinha, tendo que pegar os ingredientes, inventar uma receita e fazer funcionar. E a gente já volta para isso. Guardem essa ideia. Então, eu vou dar uma abordagem um pouquinho mais de princípios para aproximar vocês. A gente tem 3 princípios fundamentais relacionados à segurança que a gente usa para tomar decisões e para fazer coisas dentro de segurança da informação no Nubank. O primeiro, acho que deve ser o princípio mais comum, mais falado, que é permissões mínimas. A ideia é super simples, super fácil de contar para vocês. Basicamente, a pessoa só deve ter permissão, ou a máquina, ou o que for, só tem permissão para fazer exatamente o trabalho dela. Fechou, né? Super fácil, super simples de mostrar, ridiculamente difícil de efetivamente implementar isso. Por quê? Porque as pessoas não fazem só um trabalho, elas fazem múltiplos trabalhos diferentes. O trabalho dela muda ao longo do dia, muda ao longo de semanas, de meses, de anos, e você precisa, de alguma forma, conseguir tentar manter o mínimo de permissões possível. Outro problema, quando muda o trabalho da pessoa, aquela pessoa precisa de permissões novas. E se ela não tem permissões novas e você não dá permissão rápida o suficiente, a pessoa pergunta a senha para o amiguinho, e agora você tem um problema muito maior, porque você não sabe mais quem é quem dentro da infraestrutura. Então, como que a gente ataca esse problema, que é um dos problemas mais difíceis que a gente tem para resolver? A gente tem diversos níveis de ferramentas que vão desde bem granular, super controlada, pouquíssimo acesso para pessoas, até ferramentas muito maiores, muito menos granulares e que dão acesso a muito mais coisas. Então, parte que a gente usa lambdas. Né? O time de InfoSec desenvolveu mais de 80 lambdas com o objetivo de automatizar operações de segurança. Então, a gente consegue ter controles bastante refinados. Por quê? Se você olhar toda ferramenta de controle de acesso, ela consegue te dizer o quê? Você pode fazer isso ou você pode fazer aquilo. Só que, normalmente, esse isso ou aquilo é muito grande. Na AWS, por exemplo, você tem uma operação lá que é atualizar um template de CloudFormation. E o que o template pode fazer? Tudo. Quase tudo. Né? Ele pode fazer muito mais coisa. Então, só que não existe hoje um mecanismo que te dá controle granular. Você consegue dizer, ele pode fazer isso nessas condições, dentro desse horário, para qualquer outra razão. É para isso que a gente usa Lambda. Simplesmente a gente coloca código arbitrário nosso para fazer o que a gente quiser, do jeito que a gente quiser lá dentro. E a gente usa muito para gerenciamento de contas em diversos provedores, integração com o Slack, OpsGenie,
e monitoramento de coisas heterogêneas da infraestrutura. Porque é bem simples. A gente escreve uma lambda, um pouquinho de código, que fica rodando com o agendador e funciona. Segundo nível que a gente usa, então, a gente vem para o IAM, que ele já é bem menos granular e bem mais gente tem acesso a isso. Hoje a gente tem mais de 100 grupos de IAM. E lembra, a gente tem 200 engenheiros, mais ou menos 1.500 funcionários na empresa como um todo, e a gente consegue modelar isso com 100 grupos, mais um monte de outros tipos de permissões. 500 roles para máquinas. Então, são serviços diferentes, cada serviço tem o próprio role, tem regras específicas do que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. E, basicamente, o IAM permite acesso a operações específicas em serviços da AWS, e a gente também modelou todo um sistema de permissões temporárias em cima do IAM, que, de novo, usando a infraestrutura de Lambda para fazer isso funcionar para a gente. Então, a Lambda vai lá e, depois de um tempo, ela tira a permissão daquela pessoa. E também a gente tem algumas permissões que são básicas para diversas pessoas, que basicamente representam o trabalho diário. Então, um engenheiro de software ele tem um conjunto de permissões para fazer o trabalho dele do dia a dia. O pessoal que trabalha muito mais próximo da infraestrutura tem outro conjunto de permissões. E por aí vai. O terceiro nível que a gente tem, em permissões mínimas, são escopos OAuth. Hoje a gente tem mais de 300 escopos que são usados, e o número de pessoas que usa é próximo de 1.500. Todo mundo na empresa, em algum momento, vai usar isso, porque todas as ferramentas internas são controladas usando isso. E a gente tem um monte de regras sobre como esses escopos podem ser comercializados. Existem escopos pré-aprovados, então você faz um treinamento, você pode receber aquele escopo. Então, não significa que você tem ele, mas você pode receber depois do treinamento. A gente tem escopos que só algumas pessoas podem conceder, a gente tem escopos que exigem aprovação. Sei lá, precisa que um diretor aprove. A gente tem combinações tóxicas. Sabe aquela coisa de, tal pessoa tem um escopo que faz o pedido de um ajuste de pagamento e outra tem o escopo que faz efetivo o pedido de ajuste. E se a mesma pessoa tem os dois, dá tudo bem errado. Né? Você começa a ter um monte de dinheiro vazando, indo embora. Então, isso é uma combinação tóxica. A gente não permite que as pessoas tenham ao mesmo tempo. E a gente sempre tenta ter credenciais de vida curta. Por quê? Porque se as coisas dão errado e vazam a credencial morre depois de um tempo. Quanto mais curto esse tempo, mais rápido você volta para um estado seguro. Que é um pouco do que a gente vai falar ao longo, está bem pincelado, que é a parte de autocura, ou self-healing. A ideia é, se o sistema ficar parado sozinho, sem ninguém ficar mais mexendo nele, ele volta para um estado seguro naturalmente. Isso é bem importante, porque no fim das contas a gente tem entropia empurrando tudo para dar errado. E então, o que a gente faz? A gente coloca forças naturais, um monte de lambdas rodando que vão empurrando ele de volta para um estado consistente. Segundo princípio que a gente tem, log de auditoria pervasivo. Lembra que eu mencionei que a gente tem um time que é fanático por log? Se tem log de alguma coisa, a gente quer. E a gente coleta log de tudo quanto é canto. Então a gente tem CloudTrail, que eu mencionei para vocês, VPC Flow, cada requisição HTTP feita, a gente tem log. As lambdas logam. No Click é uma ferramenta interna nossa, que eu vou contar para vocês daqui a pouquinho, também loga um monte de coisa. Log de DNS, log de load balancer, logs que a gente compra de outros lugares, feeds de inteligência. Tem de tudo. Por quê? Porque isso são os nossos olhos. O que tem log, a gente consegue ver, consegue verificar, consegue monitorar. E a nossa abordagem é um pouquinho diferente de como a maioria das empresas trabalham. A maioria das empresas tendem a logar o que elas precisam. Então você vai lá e coloca um evento de log e grava. Legal, produz pouco log, não gasta muito dinheiro com agregador de log. Esse é um ponto bem positivo. Por outro lado, quando algo dá errado, você não faz ideia do que aconteceu. Então a abordagem do Nubank é o contrário. A gente loga tudo que for metadado, a gente não loga dado de clientes, não. Mas todos os metadados que a gente conseguir, a gente loga, guarda no S3 e manda para o agregador de logs. O agregador que a gente usa é o Splunk, mas essa estratégia funciona com qualquer agregador de log, e a gente sabe que o Splunk é caro. Tem algumas vantagens para o que a gente faz, mas é bem caro. Então, ele agrega todos os nossos logs, permite que a gente faça análises, construa dashboards para entender um pouco melhor, ou dashboards explorativos para entender mais profundamente o que está acontecendo de um problema, permite que a gente crie alarmes dentro dele. E a gente também construiu uma infraestrutura de reação automática em cima do Splunk, que eu já menciono. Outro log que a gente tem, e esse é um log um pouco mais comum, que vocês vão ver, mas normalmente não implementa da forma como a gente fez, é um log de escrita de dados. Quando algum dado é escrito em algum banco de dados, é registrado também. Quem escreveu, qual foi o serviço que escreveu isso,
qual era a versão do serviço que estava rodando, qual era a versão da infraestrutura. A gente loga todo o conjunto. A ideia é que a gente consiga, caso a gente encontre, depois de meses, algum dado, esse dado foi escrito de forma errada, a gente consegue reconstruir o Nubank, ou voltar para o estado que o Nubank estava e ver o código daquele momento, para analisar o que causou aquele problema. E a gente usa um banco de dados bem interessante, onde você não apaga dados, que é o Datomic. Você simplesmente escreve novos dados para frente dele. Ele é um write-ahead log. Então, a gente tem um histórico de todas as escritas de dados desde o começo do Nubank. Porque essa foi uma feature que foi implementada antes da gente entrar em operação. E até hoje. É um monte de log também. A gente tem, junto com a ETL, que faz toda a transformação para o pessoal de Machine Learning e Decision Sciences, também vai o nosso log de auditoria automaticamente. E daí a gente consegue analisar isso, consegue fazer análise forense, consegue fazer tudo o que precisar. Então, basicamente, se algo acontece e você não tem um log, você não sabe que aquilo aconteceu. Defesa em profundidade. Provavelmente muitos já ouviram que simplesmente subir um firewall e dizer estou seguro, não rola, né? Não é mais. Hoje firewall é passeio. Assim, você tem crianças brincando lá no tablet do pai e eles bypassam firewall. Triste assim. Então, defesa em profundidade é a ideia de que você não confia em uma camada de segurança. Entendeu? Você quer, na verdade, construir uma cebola de segurança em volta das coisas, porque daí os seus atacantes vão ficar chorando. Foi boa essa. E a gente quer que os atacantes chorem, a gente não quer que eles fiquem felizes, porque se eles são felizes, a gente está triste. Então, montando um pouquinho, contando um pouquinho como é que funciona a defesa em profundidade, do que a gente faz hoje de defesa em profundidade. Primeiro, normalmente, para você se conectar em um serviço, você simplesmente vai lá, curl, requisição, HTTP, tendo credencial ou não, você está chegando camada 7, batendo na API do cara, e o cara está rejeitando porque ele verifica, você não tem permissão para fazer isso. A gente foi um pouco mais para baixo nisso. Né? A gente está usando o TLS mútuo. Qual que é a ideia? A ideia é que, na camada de sessão, quando você está fazendo o handshake TLS, se o cliente não apresenta um certificado, a gente só dropa a conexão. Não tem por que permitir. Tipo, você não tem um certificado, você não bate mais a nossa API. Então, a gente não precisa bloquear, por exemplo, um IP. Porque eu consigo virar e dizer, esse certificado está zoando aqui. Não gosto desse certificado. A gente vai lá, revoga o certificado e já era. Ele não consegue mais conectar na infraestrutura. Isso é realmente muito poderoso, porque significa que a gente pode desconectar qualquer um que esteja conectando na nossa infraestrutura sem impactos negativos de, cortei o acesso, sei lá, de um país inteiro, ou cortei o acesso de uma empresa porque estava todo mundo saindo pelo IP daquela empresa. Tem outras coisas que são mais relacionadas quase que a que o pessoal chama de higiene de segurança. Né? Estamos em 2019. Então vamos usar ciphers do TLS que são ok para 2019. Vamos ligar forward secrecy em tudo, porque facilita a nossa vida. São coisas que são configurações simples, mas que melhoram substancialmente a segurança da gente. A gente também tem score de reputação de dispositivos. Então a gente monitora se os dispositivos começam a fazer coisas estranhas. Né? Então os celulares dos clientes, a gente reduz o score dele, ou faz um challenge maior para uma coisa de fraude. A gente vai analisando isso com o tempo. Tem rate limiting para todos os lados, porque isso resolve vários problemas, desde tentativas de DDoS, ou que sejam exercitando um path, ou alguma coisa, um cliente tentando desesperadamente fazer alguma coisa que pode causar algum dano interno. E, de novo, os tokens têm vida curta. Né? Os tokens têm vida curta e o controle é granular no endpoint. Então, cada endpoint do serviço, você consegue dizer, essa é a lista de escopos necessária para acessar esse endpoint específico. Então, o controle ele é granular na menor unidade que a gente consegue fazer. E isso é muito legal, porque sempre que ele é bem granular, a gente consegue criar abstrações maiores, né? Porque a gente tem algo muito poderoso. Daí a gente cria algo mais simples de utilizar em cima disso. Outro ponto, em armazenamento. Guardar dados criptografados. Né? Esse padrão. Grupos de segurança por serviço. Significa que cada serviço que a gente tem, daqueles 200, vai ter um grupo específico dele, vai ter um role attached a ele, vai ter um security group específico dele, vai ter tudo específico dele. A gente consegue controlar individualmente cada um dos serviços. Por quê? Se um serviço está sendo atacado e eu quero cortar, de repente, acesso, de repente conseguiram uma tentativa de extrair dados, eu consigo virar para aquele serviço específico e conter o ataque nele.
Enquanto que se as permissões são as mesmas para múltiplos serviços, ele consegue navegar entre outros serviços ao invés de ficar contido em apenas um. Para interação com o Kafka, a gente tem assinatura digital de todas as mensagens. A gente cansa de usar cripto dentro do Nubank. A gente usa aquelas coisas que as pessoas falam, tipo, não, cripto é lento, não sei o quê. Não conheço disso, não. A gente usa cripto para todos os lados. Tópicos sensíveis também são encriptados, além de assinados. E também tem security groups específicos para o cluster de Kafka. E a gente não para só na AWS. Né? Não adianta nada a gente ter a AWS super fechada, super direitinho, e alguém vai trabalhar no nosso escritório, a máquina dele é comprometida, as credenciais dele são roubadas, e já era, não faz mais diferença o que a gente fez para proteger a AWS. Então, a gente tem as mesmas ideias a gente leva para a rede do nosso escritório, por exemplo. Então, para você se conectar na nossa rede, na Wi-Fi ou na cabeada, você precisa de um certificado. A gente gosta bastante de certificado. A gente usa para todos os lados. Então, você precisa de um certificado para isso. Se você trabalha com atendimento, você está em uma subnet. Se você trabalha com segurança, você está em outra subnet. Não tem porquê, necessariamente, vocês se comunicarem. Então, a gente trabalha também com isolamento em cima de funções de cada um dos times que a gente tem dentro do Nubank. Eu vou falar sobre a nossa equipe interna e como se relaciona com a cozinha. Então, o nosso time de engenharia, ele olha para a cozinha e o que ele quer ter? Ele quer ter as melhores ferramentas. Melhor fogão, ter a faca afiada, pequenos lotes de trabalho, aquecedor de prato sofisticado. O nosso time de engenharia olha para a cozinha dessa maneira, que aí é bem diferente do jeito que o nosso time de monitoramento, o nosso SOC, olha para a cozinha. Ele vê a cozinha e fala, ok, as pessoas autorizadas estão lá, a temperatura está ok, a lista dos pedidos está ok, os comportamentos estão normais. Que também é diferente do jeito que o nosso Blue Team olha para a nossa cozinha. Chão antiderrapante, roupas de segurança, que tem um risco de contaminamento de comida. Que também é muito diferente do nosso Red Team. Nosso time de atacantes, eles vão ver, tem um tanque de propano, uma faca afiada e um acendedor. Profit. Cada um dos times vai olhar diferente para a Nubank. Nossos times têm skills muito específicas. Você tem que contratar especificamente para cada um deles. E esses não são os únicos times de segurança que nós temos. Nós temos a estrutura física do prédio, nós temos o time de inteligência. O nosso time de IT Operations, que cuida de toda a rede, todos os equipamentos, etc., também está dentro de segurança. A gente considera que todos os equipamentos, a rede, etc., é um negócio que deveria estar sob segurança. E é por isso que os times trabalham juntos. E como que a gente funciona com o resto da empresa? A ideia de segurança na Nubank não é a segurança que fala não. É essa segurança que fala sim, mas com segurança. Então, vem pedidos de vários outros times. Estamos construindo um novo serviço. Então, alguém do Red Team, alguém de engenharia, vai conversar com esse time para ajudar ele a criar esse produto. Para você descobrir coisas antes mesmo de chegar lá no fundo do produto e o nosso Red Team olha e fala, nossa, está muito fácil de hackear, isso está errado. Ou estão querendo colocar umas TVs novas e não chamam o time de IT Ops, que tem que conversar com a rede, etc. Ela pode ter um certificado? O nosso Red Team olhou se essa empresa é facilmente hackeável? Então, a sua segurança tem que trabalhar com o resto da empresa. Não só em auditoria, não só em risco, não só com o Bacen, etc. Segurança faz parte da empresa inteira. Nós protegemos os nossos clientes, nós protegemos os nossos funcionários, nós protegemos a empresa. Mas nós não somos adversariais. Nós trabalhamos juntos com a equipe inteira para a gente ter sucesso. E bom, vocês lembram da metáfora da cozinha, certo? A gente vai continuar insistindo nela. Lembra que eu mencionei que a M é uma coisa que é super legal, super poderosa, mas é a mesma coisa que você chegar em um restaurante e ele fala, olha, então, os ingredientes estão ali, o resto da cozinha está ali, se vira com a sua receita e bom jantar. Vai dar super certo. A hora que a comida estiver pegando fogo lá dentro, a gente vai ver que não funciona tão bem assim. Então, qual que é a ideia? Quando você chega num restaurante, você não quer ter que fazer a sua própria comida. Sabe? Então, a gente saiu um pouco da cozinha. O Chico mostrou para vocês como é a cozinha por dentro, a gente agora vai mostrar como é o restaurante. Lembra que eu falei que a metáfora não se sustentava sendo uma cozinha? A gente teve que expandir ela, arranjar mais um pedaço para continuar falando. Então, estamos do lado de fora agora, você está lá.
O que você recebe? Não são os ingredientes. Você recebe um menu. E a ideia é que você pede algo do menu. Você não vai lá e fala, não, eu quero uma coisa que não está no seu menu. Você até pode fazer isso, mas é meio chato, né? Então, é aqui que entra a nossa visão de segurança como código. Então, a ideia seria, você vai em um restaurante, escolhe algo do menu, e braços robóticos cozinham para você e te entregam a sua comida. Funciona muito bem. E esses braços robóticos muitas vezes vão ser lambdas dentro da nossa infraestrutura. Então, eu vou dar um exemplo de como funcionava a criação de roles para vocês. Isso no começo, assim. Toda empresa que quando começa, não faz sentido ter grandes restrições de segurança. Porque se a empresa pode não existir dali 3 dias, parece um investimento meio perdido, né? Então, time to market é muito importante. Você começa com menos segurança, você vai acrescentando segurança conforme o tempo passa. Então, criação de roles antes. A gente usava o Nuclei, que é a nossa ferramenta de automação interna. É uma grande coleção de um monte de bash scripts que andava por todos os lados e a gente juntou dentro de uma forma que fica mais organizado. De verdade, funciona mal bem. Eu gosto de bash, e eu sei que isso é uma heresia de falar. Mas, então, Nuclei é essa ferramenta que automatiza diversos workflows operacionais. Então, a ideia é, você não precisa fazer algo, saber fazer algo. Você invoca o comando, ele executa para você. Deploy é um repositório onde a gente guarda todos os metadados que definem como os nossos serviços vão se comportar. Então, eu quero que esse serviço exista, que ele tenha esse security group, ele tem esse nome, então ele vai ter esse role IAM, ele tem toda a informação ali dentro do deploy. Então, a gente está na AWS, a gente vai gerar um template do CloudFormation, e o template do CloudFormation vai provisionar tudo. Então, se dentro dele tem EC2, ele provisiona EC2, ele provisiona role IAM, security groups, load balancer. E daí a gente vê, ele provisiona um role no IAM, né? Que é aquele negócio que é você cozinhando lá, fazendo tudo na mão. E IAM tem várias peculiaridades. Uma delas é muito fácil de você dar um tiro no pé. Por exemplo, você está lá, você tem uma feature para entregar, certo? Você tem que criar o role novo do seu serviço ou a policy nova do que você precisa fazer. O que você vai fazer? Você vai ler a documentação de policy? Não vai. Eu não leio a documentação de policy, gente. Você simplesmente vai olhar. Já tem uma política parecida. Essa aqui é para acessar o ECS. Legal, eu vou copiar ela e mudar para acessar o S3. No caso, o ECS era um serviço que a gente não usava, então a gente deixava o pessoal brincar do jeito que eles quisessem no ECS. O S3 tem umas coisas sensíveis, assim, sabe? A gente usa ele muito para backup, a gente usa para muitas coisas o S3. Então, esse aqui seria um problema bem crítico para a gente resolver. E o problema é muito fácil de você, simplesmente quando você copia, você não perceber direito o que você está fazendo, dá muito mais permissão do que precisa. E, em especial, né, o pessoal diz que a gente odeia estrelas lá, né? Então nenhum asterisco. A gente não gosta muito de asteriscos assim quando ele está sozinho. Sabe? Serviço asterisco não é uma coisa legal. Resource asterisco é terrível, terrível. A gente evita isso. E como é que a gente mudou isso para ter mais controle? Porque só não alinhava os incentivos. Né? As pessoas querem entregar coisas rápidas. Não é de sacanagem que ela não vai fazer. É sempre aquela coisa. Não, eu vou chegar, em seguida, eu deixo o role direitinho. E o em seguida era uma nova feature, que ele já começava a trabalhar. Então não é de sacanagem. Os incentivos só que não alinham. Então o que a gente fez? Esse pedaço a gente precisa que as pessoas consigam executar, consigam criar os roles. Mas, se ela tiver o poder de editar todas as coisas, a gente vai ter problemas. Por exemplo, se a credencial da pessoa vaza, agora todo mundo, aquela pessoa que conseguiu aquela credencial que vazou, pode editar roles. Então ele pode fazer qualquer coisa na AWS. O que a gente fez? Extraiu, então, em 2 partes. Uma que cria os roles IAM, e que a pessoa não tem permissão para rodar, mas ela tem permissão para invocar a Lambda, que tem permissão para criar os roles com base em templates. Então a gente tem um repositório onde ficam todas as nossas policies, que a Lambda simplesmente pega, né, quando você disparar, cria o role para mim. Ela vai lá, olha para esse repositório, pega o JSON da policy, coloca dentro do template CloudFormation, que ela usa CloudFormation por dentro também, e gera então o role IAM. E ninguém tem permissão de edição. Já que ninguém tem permissão de edição, a pessoa vai ter que abrir um pull request no repositório, onde a gente vai revisar, vai garantir, vai ver que está dentro do que a gente precisa, e assim a gente consegue garantir que não tem nenhuma coisa muito fora do que a gente quer. E o que é muito legal, uma vez que isso está funcionando, para as pessoas é transparente, porque a pessoa rodava um comando no Nuclei, simplesmente. E hoje, o comando do Nuclei dela tem outra implementação, que é muito legal. E aqui é a página. Então a gente tem o pull requests, o IAM,
Quem dispara isso, efetivamente, é a nossa infraestrutura de CI, que simplesmente roda e dispara a Lambda, e a Lambda cria todas as atualizações, todas as mudanças de policy que sejam necessárias. E a gente diz lá dentro que a automação é o plano de contingência que protege os sistemas de software contra falhas humanas. Isso começou como uma brincadeira, mas o pessoal começou a levar a sério quando a gente falava isso, porque é meio verdade. Se você tem automação, a pessoa erra muito menos. Porque ao invés de você saber todos os passos de algo que você tem que fazer e ter a chance de errar cada um deles, você executa um comando, que se você errar, tem problemas também, mas é muito mais fácil executar apenas um comando do que o outro. Então eu vou mostrar alguns exemplos de coisas que a gente faz com o Nuclei para vocês entenderem que é realmente na empresa inteira. Por exemplo, a gente concede permissões usando o Nuclei, no caso o Scopus ou Alf. E o que é muito legal, eu vou mostrar para vocês os principais passos que acontecem, tem outros passos dentro disso. E tentem ver se vocês iam conseguir reproduzir todos os passos consistentemente para uma operação que de repente você faz 50, 60 vezes por dia. Às vezes você tem que fazer em massa. Primeiro, loga o evento e alerta no Slack. O usuário que concede a permissão não pode dar permissão para ele mesmo, então você tem que fazer uma verificação disso. Marca o escopo como um whitelisted para aquele usuário. Quando alguém coloca um escopo, ele não efetivamente coloca para aquele usuário, o usuário ainda não tem aquele escopo. Agenda a revogação do escopo, no caso, se for especificado por quanto tempo a pessoa deve ficar com aquela permissão. E daí o usuário atualiza o token para receber o novo escopo. Escopo concedido. Policies IAM. Mesma coisa. Solicita e recebe permissão para ler. Loga o evento e alerta no Slack. Anexa a nova policy no usuário. E agenda a revogação da policy, que eventualmente a Lambda vai lá e simplesmente remove. Profiling de performance. A gente simplesmente quer gerar o flame graph de um serviço que está lá e eu quero entender o que está acontecendo. Logo o evento e alerta com o Slack. Abre a porta SSH do Security Group. Muda o parâmetro do kernel para profiling. Eu não faço ideia de como é que você muda o parâmetro do kernel, mas eu consigo gerar um flame graph lá. É bom legal isso. Espera a janela de coleta de dados, faz download, devolve o parâmetro do kernel, fecha a porta do serviço. A gente não lembra de fechar a porta nem quando a gente passa por ela. Você vai lembrar de fechar a porta do serviço, não está vendo? Não vai. E, de novo, vocês estão notando aquele primeiro evento ali? Loga o evento e alerta o Slack. A gente faz muito isso. Porque isso você está dizendo, tal coisa aconteceu, isso aqui é importante, alguém mudou permissão. Alguém vai lá e olha. A gente tem um modelo descentralizado de permissões. Então a gente revisa muito permissões que foram concedidas e se tiver alguma coisa estranha, a gente vai lá e remove. E por que o Nuclei? Por que a gente fez esse monstro de bashes e coisas assim? A gente não tem checklists de coisas. Então, eu quero fazer tal coisa. Ao invés de eu seguir um documento que eu vou lendo, você precisa fazer isso, mas como é que eu faço isso? E pensar em parâmetros e coisas assim. Você passa os parâmetros do comando, o comando faz tudo para você. A gente consegue trocar como as pessoas fazem coisas sem elas perceberem. Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente ligou TLS mútuo. A gente não teve TLS mútuo desde o dia zero. Isso significava que todo mundo tinha que ter um certificado, todas as requisições que a pessoa fizesse tinham que apresentar um certificado, tudo isso. Por sorte, a gente tinha o Nuclei e toda a nossa engenharia usava o Nuclei. O que a gente fez? A gente foi lá, sorrateiramente instalou certificados nas máquinas de todo mundo, sorrateiramente mudou o código do Nuclei para apresentar o certificado, e tudo só funcionou. Magicamente, porque ninguém teve que lembrar agora que ele tinha que passar um menos cert, um menos key, com os parâmetros certos de uma pasta específica para o comando dele funcionar. Outro ponto, e esse bate forte, assim, porque eu sou engenheiro também, a gente inventa atalho menos seguro o tempo todo. Então uma coisa que a gente sempre tenta fazer em InfoSec é a forma mais fácil de fazer a coisa é a forma mais segura. Porque se tiver uma forma mais fácil de fazer, a gente ou vai ter que impedir as pessoas de fazer isso, e daí isso depende da gente saber o que as pessoas vão fazer, o que é difícil. Ou as pessoas simplesmente vão fazer. E a gente vai continuar com o buraco de segurança. Então a gente tenta deixar o mais fácil para as pessoas não fugirem da nossa infraestrutura. Sempre tentarem ficar dentro da nossa infraestrutura porque é mais agradável. E com o tempo, vários scripts desses, de vários passos, eles viram lambdas, de novo, sorrateiramente. Ninguém percebe a execução da lambda. Tem alguns engenheiros aqui do Nubank que podem confirmar, eles estão dando risada, porque isso realmente acontece. E até mesmo quando a gente faz mudanças gigantescas de infraestrutura. A gente rodava todas as máquinas diretamente em instâncias da AWS, que a gente provisionava, usando o CloudFormation, tudo isso, e mudamos para Kubernetes.
E a interface que os engenheiros usam para operar o cluster de produção continua a mesma no Nuclei. Então as pessoas não tiveram que aprender coisas novas. Né? Obviamente, você vai ter que debugar alguma coisa do Kubernetes, você precisa saber Kubernetes agora. Mas o seu dia a dia, onde você interage o tempo inteiro, ele está completamente abstraído de você. Então você consegue simplesmente mudar como tudo funciona sem impactar na velocidade das pessoas. E isso é fundamental. Se a gente deixa a empresa mais lenta, né, nós estamos sendo adversários do business. O business está indo mais devagar, a gente não vai conseguir continuar crescendo no ritmo que a gente está. Então a gente consegue ir deixando mais seguro sem mudar como as pessoas trabalham. E aí no monitoramento de segurança? Muitas dashboards. Dashboards e alertas para tudo. E aí o legal é que como a gente tem tudo, você consegue saber e fazer coisas com esses dados que você não poderia fazer normalmente. Por exemplo, a gente tem um sistema de resposta automática. Tem os logs da LB, da rede, os logs da VPC, os logs do CloudTrail, tudo ingerido em tempo real no Splunk. E aí você consegue, com isso, fazer uns limites ou gatilhos. Você fala, essa máquina, esse serviço, etc., está fazendo algo que ele não deveria. Automaticamente já dropa a máquina ou o serviço. Ou coloca ele em quarentena, você pode fazer o que você quiser. E aí, porque toda a nossa estrutura é declarativa, o nosso sistema fala, ué, eu só tenho 3 máquinas em pé das 4 que eu deveria ter. Vou criar uma máquina nova. Então você nem causa impacto para o negócio. Você consegue fazer todos esses tipos de alertas com uma ação muito mais rápida enquanto está acontecendo versus alguém fazer manualmente. Olhar o alerta e falar, nossa, isso aqui parece meio estranho, né? Tenho que fazer ação manual, tenho que subir depois a máquina de novo do serviço. Não, dá para fazer muita coisa automática quando você tem os logs de tudo. Você faz exemplo, eu estou vendo uma alteração na rede de uma máquina que está acontecendo, está fazendo muita coisa. Eu vou acabar com o certificado dessa máquina. Essa máquina na minha rede local já não funciona mais. É um negócio muito, muito, muito legal quando você tem logs de tudo. E aí, o que é ownership de segurança? Nós temos que deixar as coisas fáceis para as pessoas. Segurança é um negócio que normalmente as pessoas falam, meu Deus, que chato, tenho que falar com o pessoal de segurança. Tem várias maneiras de você deixar as coisas mais seguras por padrão. Colocar two-factor em tudo é óbvio. Usar YubiKeys. YubiKey você consegue fazer coisas muito legais com ela. Você pode guardar o certificado das pessoas dentro da YubiKey. Em gerenciamento de mudanças, o nosso time que cuida do nosso CI e o CD é o Engineering Productivity. Eles consideraram segurança dele como algo muito importante, ficaram 6 meses fazendo hardening no nosso sistema de CI e CD. Trabalharam com a gente em segurança, foi um projeto em conjunto. Então você começa a passar para toda a empresa o quanto é importante a segurança e faz com que fique fácil para elas. Você nunca pode deixar um negócio muito difícil, porque senão as pessoas não vão fazer. E o nosso gerenciamento de TI. Se o seu TI não está dentro de segurança, eles têm que trabalhar muito juntos de qualquer maneira. Porque os interesses têm que ser os mesmos de proteção. Você não pode ter um incentivo da pessoa que cuida da sua máquina muito diferente do incentivo de segurança. Porque aí, de novo, os atalhos. A pessoa tem que fazer o trabalho do jeito mais fácil. Se você já começa a trabalhar com segurança, olha que fácil se você usar esse certificado aqui, porque a pessoa já conecta na rede. Se você já automatiza a máquina com a pessoa com os certificados direitinho, olha, você já está acessando a infraestrutura direitinho, porque o seu certificado já está na sua máquina bonitinho. Então isso é muito importante para a empresa ter essa cultura de segurança. E o time de segurança realmente tem que se comunicar o tempo inteiro com o resto da empresa. É essencial. E, só resumindo, voltando então para aquela parte. Em termos de autonomia, a gente leva muito a sério a parte com autonomia, através de segurança como código, em especial dentro do Nuclei. Essa ownership de segurança distribuída, aquele era um exemplo. A gente tem diversos times que eles investiram tempo substancial em melhorar controles de segurança, por exemplo, antes de lançamento de produtos. Eles sentam com a gente e falam, ok, o que a gente precisa melhorar dentro do nosso produto para conseguir lançar? Ou muitas vezes, na ideia, eles já sentam com a gente. A gente tem essa ideia, a gente consegue fazer de uma forma segura? E daí a gente volta. Sim, bora fazer isso. Gestão descentralizada de mudanças. Senão a gente não consegue. Imagina, você ter aprovação manual de um grupo central para 50 mudanças por dia. Não vai acontecer.
Imagina uma Gmood para cada uma dessas mudanças. Velocidade, injeção de log em tempo real, alertas no Slack, monitoramento e ações automáticas. Ação automática é como a gente ganha a briga. Sem ação automática, você está dependendo de um humano reagindo contra uma máquina que o atacante escreveu. O atacante ele não está lá brincando, ele vai escrever código que ataca. Confiabilidade, permissões mínimas, o menu, ao invés da cozinha, defesa em profundidade e inteligência de auditoria. E, por fim, como que a gente escala isso? Então, o modelo que a gente tem para concessão de permissões ele é distribuído. A gente tem diversas permissões que não precisam ser concedidas por InfoSec. Basicamente, o próprio time pode conceder para uma outra pessoa e InfoSec só vai revisar quando chegar o alarme no Slack ou em qualquer ferramenta. Automatizar tudo. O que a gente não automatiza vira gargalo. E a gente sempre tem um monte desses gargalos para resolver, porque não dá para automatizar tudo o tempo inteiro. Remoção automática de permissões, essa coisa do sistema voltar sozinho para um estado seguro é fundamental, porque senão você vai ficar caçando os mesmos problemas de novo e de novo e de novo. E o time de segurança in-house. Isso é um diferencial fundamental. A gente ter pessoas que conhecem profundamente a nossa infraestrutura, os nossos serviços, e que estão dentro da nossa empresa com o objetivo de ou atacar, ou defender, ou monitorar, ou qualquer outra coisa, é fundamental. Não é algo que você consegue com uma empresa externa que vai olhar só a casca de fora dos seus serviços. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Temos 3 minutos para perguntas. E temos perguntas. Tá. A pergunta foi, até que ponto isso se estende para outros ambientes, como homologação, staging e dev? A gente tenta sempre ter o nível de controle necessário para o ambiente. Né? Às vezes a gente erra. Mas produção vai ter um nível de controle muito maior. Mas staging vai ser muito semelhante em termos de nível de controle, com a diferença que as pessoas podem ver muito mais coisas, podem ver dados escritos, podem ver coisas assim. Ambiente de dev, cara, na sua máquina você faz o caos que você quiser, com algumas limitações. Né? A gente monitora as máquinas das pessoas para evitar, baixei uma aplicação aqui, começou a falar com um servidor de comando e controle, mas a gente tenta controlar isso, mas às vezes dá um pouco errado. A gente vai tentando sempre encontrar a melhor forma e reduzir o atrito das pessoas. Tem um aqui. Tem uma ali. Eu trabalho numa empresa chamada WatchGuard e a gente fazia basicamente firewall e a gente entrou no mercado de software as a service como uma empresa que comprou do Brasil e a gente começou com multifactor authentication as a service, a gente tem visibility, etc. E é uma empresa do core de segurança e a gente está na cloud agora e a gente tem vários problemas de segurança que estamos atacando quase da mesma maneira que vocês. E uma das coisas que a gente está analisando é o Guard Duty. Eu queria saber se vocês começaram a olhar, estão olhando, já estão usando, como que estão? Sim, a gente usa... Você lembra quando a gente começou a usar, Chico? A data exata? Com certeza mais de 6 meses, acho que quase um ano que a gente usa o Guard Duty. Tem sido bem interessante. Ele não, pelo menos com a gente, ele não deu muitos falsos positivos, que é uma das grandes preocupações que a gente tem. Os alarmes que ele levantou foram bem on point. Assim, realmente aquilo estava acontecendo e a gente precisava de uma ação. Tem sido interessante. Ele tem um preço que escala com o seu volume, o que tende a deixar fica difícil fazer a conta do quanto que ele adiciona de valor, quão caro ele é. Mas para volumes pequenos ele com certeza vale a pena. Até onde vocês levam essa obsessão para as fintechs que trabalham com vocês de segurança? Como é que vocês garantem esse... Porque vocês abrem portas para outras pessoas, acredito eu, para outras empresas estarem acessando e usando esses dados para fazerem outros sistemas. Como é que vocês interagem com esse mundo externo? Tá, essa é uma pergunta difícil. Basicamente, hoje a gente não tem uma API pública feita para isso. A gente tem alguns casos de empresas que têm uma integração direta com a gente, não é uma integração que ela é suportada do ponto de vista, se a gente mudar alguma coisa interna, a gente vai manter funcionando. A gente tem diversas coisas para, por exemplo, permitir que eles conectem e que funcionem nisso. Então, por exemplo, no caso de uma das maiores, a gente emitiu um certificado específico que permite que eles conectem na nossa infraestrutura para fazer. E a gente mantém conversas bem próximas. Eu conheço o CISO da maioria das empresas que trabalham com
que fazem isso com a gente. E a gente conversa e vai trabalhando juntos para tentar sempre ter um nível de segurança que seja confiável. Mas uma vez que a pessoa, como usuário, ela pega e coloca a sua senha em um outro aplicativo, você basicamente está dizendo, eu quero agora confiar também nessa outra empresa para ela ter os meus dados. Né? Tem algumas iniciativas para deixar isso um pouco melhor no país. O Banco Central está organizando uma iniciativa de Open Banking, exatamente para estruturar como seria feito esse acesso, e acredito que vai dar um resultado bem mais legal. E desculpa, acabou meu tempo. A gente pode continuar respondendo perguntas aqui. Eu tenho goodies para quem quiser perguntas, mas não no palco. A gente desce e aí você conversa lá fora para não atrapalhar a próxima palestra. Muito obrigada, Muito obrigado, gente. pessoal. Obrigadão, gente. Valeu.